7 anos em 7 minutos. Entre as várias atribuições da Secretaria-Geral da Presidência da República, a principal é coordenar o diálogo do governo com os movimentos populares e com o conjunto da sociedade civil, ou seja, a chamada democracia participativa, prevista inclusive na Constituição Federal brasileira, aprovada em 1988. A partir de 2003, o governo do presidente Lula implantou um verdadeiro sistema de democracia participativa no país, através das conferências, dos conselhos de participação social, das ouvidorias, das mesas específicas de negociação, dos comitês, de vários outros instrumentos de relação Estado-sociedade civil. A partir de 2003, foram 66 conferências nacionais que começam nos municípios, depois vão aos estados e se conclui por um evento síntese em Brasília, em todas as áreas, meio ambiente, saúde, reforma agrária, juventude, nas mais diversas políticas públicas. 5 milhões de brasileiros e brasileiras participaram diretamente dessas conferências, contribuindo para subsidiar as políticas públicas. São mais de 60 conselhos de participação social, vinculados a todos os ministérios, em que as maiores organizações populares do Brasil, e também entidades empresariais, religiosas, etc., ajudam a pensar as políticas públicas, a implementá-las, a avaliar, a corrigir alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada nessas políticas. Muitos dos principais avanços do governo Lula foram fruto justamente desse processo de diálogo Estado-sociedade. É o caso do PRONAF, o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar, que de 2002 a 2010 passou de 2,5 bilhões de reais para 15 bilhões de reais. Ele foi construído numa mesa de negociação entre o governo e a CONTAG, a FETRAF, o Movimento de Pequenos Camponeses, ou seja, as entidades do setor. Da mesma forma, a política de valorização permanente do salário mínimo, que garante um aumento real, descontado da inflação, para o salário mínimo, todos os anos, até 2023. Nesses últimos anos, graças a essa política, o salário mínimo já teve um aumento de mais de 70% real. O poder de compra do salário mínimo mais do que dobrou. Foi fruto de uma negociação entre o governo e as centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a UGT e as demais centrais de trabalhadores do país. Na área de educação, há exemplos importantes. O Fundeb, o ProUni, o Reúne, o Piso Nacional Salarial do Magistério, tudo isso é fruto de uma negociação entre o governo e as entidades representativas do setor educacional. A UNE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a UBS, que é a entidade dos estudantes secundaristas, e por aí vai. Em todas as áreas de governo, em todas as políticas públicas, nós poderíamos apontar importantes conquistas que são fruto da democracia participativa, ou das conferências, ou dos conselhos, ou das ouvidorias, ou das mesas específicas de negociação. Eu mesmo tive o privilégio de coordenar, por delegação do presidente da República, uma mesa de diálogo entre os usineiros da cana-de-açúcar, do etanol, e os trabalhadores da cana, para tornar o trabalho nesse setor mais humano e mais seguro, que assegura transporte mais adequado para os trabalhadores, alojamento decente, acaba com a terceirização, chamado gato, instituindo a contratação direta, hidratação gratuita, alimentação em condições adequadas. Das 410 usinas de etanol no Brasil, 330 aderiram voluntariamente a esse acordo, que vai beneficiar mais de 500 mil trabalhadores do setor canavieiro. E essa participação social não se restringe aos temas clássicos dos movimentos sociais. Ela hoje abrange também questões que antes eram restritas aos especialistas, como a política externa, por exemplo. Os movimentos populares foram incorporados nas delegações brasileiras, que representam o nosso país na Organização Mundial do Comércio, no G20, nas cúpulas do Mercosul, da mesma forma que o empresariado já fazia parte dessas delegações. O governo Lula criou, inclusive, um conselho de participação social específico para o Mercosul. Promovemos vários espaços de democracia participativa relativo, sobretudo, à integração regional. E isso também gerou conquistas importantes. O Mercosul, no início, era apenas comercial. Hoje ele é também social. Foi criado um instituto social especificamente para tratar de educação, de saúde,
de políticas públicas de juventude, de agricultura familiar, etc. E diante da própria crise financeira internacional, que afetou o nosso país, como não poderia deixar de ser, porque afetou o mundo inteiro, a democracia participativa cumpriu um papel muito importante. Assim que a crise eclodiu, o governo sentou-se, reuniu-se com as centrais sindicais e foram aprovadas uma série de medidas muito importantes para evitar a recessão, para fazer com que a economia brasileira continuasse crescendo e fossem preservados os empregos. Uma das medidas mais relevantes nesse sentido foi a desoneração da indústria automobilística, casada com a obrigação das empresas de manterem escrupulosamente todos os empregos. Mas as centrais propuseram também, e o governo concordou e colocou em prática, que os bancos públicos suprissem toda a demanda nacional de crédito, já que os bancos privados tinham parado de emprestar naquele momento. É por tudo isso que o presidente Lula decidiu encaminhar ao Congresso Nacional o projeto da consolidação das leis sociais, justamente para transformar em lei, portanto em política de Estado, com maior permanência, maior durabilidade, os programas sociais, essas conquistas sociais que eu mencionei, que fizeram o país avançar tanto do ponto de vista da redução da pobreza e da desigualdade nesses últimos anos. E, ao mesmo tempo, a consolidação das leis vai garantir que as conferências, os conselhos, as ouvidorias e todos os canais de participação social sejam garantidos independente de quem esteja no governo. Que a sociedade brasileira continue participando ativamente da elaboração das políticas públicas e mantenha os canais para fazer com que o Brasil experimente a cada governo novos saltos de qualidade na esfera social.